Primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês, mais um Hub. É uma alegria estar podendo compartilhar aqui em casa sobre aquilo que Deus tem gerado no meu coração e obviamente vai gerar no seu coração. Mas antes de entrar nessa palavra ou nessa reflexão, o Hub sempre a gente está tentando ir para a linha da reflexão, do bate-papo. Quantos estiveram aqui na mesa com o Hub, que nós conversamos um pouco? Foi uma bênção, né? Fica preparado aí e com expectativa, porque nós vamos ter mais edições na mesa com o Hub, com outros temas, outros assuntos. E também temos várias programações diferentes que vão acontecer nos próximos meses e semanas. Então, dia 20, próximo Hub, coloca na sua agenda aí. Nós não teremos um culto Hub, nós teremos o que nós vamos chamar de a Jornada Hub. E você vai receber, através das nossas mídias sociais e através dos grupos de WhatsApp, o que vai ser esse dia especial, a Jornada Hub. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar para um novo momento, como tem nos levado. Então, prepara o seu coração. Eu já quero começar contando um testemunho. Quem veio no Vision Day, quarta-feira eu contei esse testemunho. Eu quero começar a minha reflexão nessa noite com esse testemunho, porque eu creio que o Senhor irá liberar algo especial nessa noite. O Senhor irá liberar chaves importantes nessa noite para que a gente possa entender e perseverar naquilo que Deus nos chamou. Você viu na chamada lá de vídeo, e abro um parênteses aqui, está sendo cada vez mais surpreendente o que o pessoal tem pedido para fazer. Olha o vídeo que a gente fez, parecia um monte de Exterminador do Futuro, misturado com o Nilson atuando, o Oscar 2024 para o Nilson. Tudo isso não é para te entreter, mas é tudo isso para te convidar a algo que Deus vai colocar no nosso coração nessa noite, e a algo que às vezes a gente recebe alguns parâmetros de Deus, algumas diretrizes de Deus, e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como dar sequência naquilo que Deus pediu para a gente fazer. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Mas antes de entrar nessa mensagem, ou antes de entrar nessa reflexão, eu quero te contar então um testemunho. Eu estava em Goiânia na semana passada, Igreja Videira, e estávamos com uma equipe lá ministrando uma conferência, e eu fui pregar no domingo, uma das videiras lá, com o Lucas foi comigo, me acompanhando, me ajudando. O Nilson foi para uma outra igreja, e o Dani foi para uma outra igreja. E no meio da minha mensagem eu fui orar por cura, fui declarar uma palavra de conhecimento para a igreja, e comecei a falar alguns nomes aleatoriamente. João, receba cura aí no seu lugar. Maria, receba cura. Joana, enfim, comecei a falar, nem lembro os nomes que eu falei, mas eu lembro um nome que eu falei. Eu fiquei sabendo que eu falei, porque teve um testemunho no final, e eu falei nessa hora, eu falei Marcélio, que não é um nome muito comum, não era Marcelo, não era Celso, não era Célio. A hora que eu falei Marcélio, receba a cura em nome de Jesus, e está tudo certo, não aconteceu nada, porque foi só um nome aleatório, como os outros que eu estava falando, apesar de ser um nome muito diferente, que eu declarei na hora da palavra. Terminei a pregação, um senhor vem e se aproxima de mim, e ele fala: pastor, eu me chamo Marcélio, e o senhor me chamou pelo nome na sua pregação, e eu fui curado. Eu falei: rapaz, eu falei Marcélio, porque eu de fato não lembrava que eu tinha falado esse nome, porque não é um nome muito comum. Ele falou: o senhor falou, e eu com 13 anos de idade, eu tive uma doença, e essa doença fez o meu ouvido se fechar. E desde os 13 anos de idade, o meu ouvido direito, eu não ouvia, só ouvia do ouvido esquerdo. E quando o Senhor começou a falar sobre cura e tal, e o Senhor chamou meu nome, que não é um nome comum, e o Senhor falou: Marcélio, seja curado em nome de Jesus. Na hora que o Senhor falou, eu senti como se fosse um estralo no meu ouvido, e o meu ouvido se abriu, e eu estou ouvindo agora 100%, para a glória de Deus. E ele foi curado ali, sem uma oração, sem nada, mas pelo simples fato de um decreto, ou de uma palavra lançada, ele foi curado. E ele contou esse testemunho, e o Espírito Santo estava se movendo naquele ambiente, e eu creio que é o mesmo Espírito Santo que vai se mover aqui nessa noite.
que vai fazer com que a gente possa sair daqui com a nossa missão, que vai fazer com que a gente possa sair daqui com o nosso coração voltado para Jesus, amém? Isso não é uma atividade especial só para quando a gente prega fora daqui, isso é uma atividade espiritual que começa aqui, e daqui vai para os outros lugares, e reverbera nos outros lugares. Poderíamos contar inúmeros testemunhos deste final de semana que estivemos fora, como tem sido bênção, mas eu quero me atentar ao que nós vamos falar nessa noite, porque eu creio que há uma palavra do Senhor para mim e para você, para essa casa, para você que veio aqui nessa noite. Então abra o seu coração, prometo para você que serei bem breve, mas também prometo para você que virá uma porção dos céus para você, virá uma porção dos céus para você, e aquele que estiver conectado, com certeza vai sair daqui com algumas diretrizes e alguns passos de como você pode perseverar, porque você foi destinado a perseverar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você foi destinado a perseverar. Vai lá, com convicção, você foi destinado a perseverar. Aqui em Londrina fica feio falar perseverar, né? Fica perseverar. Mas fala aí, declara para o seu irmão: e nós fomos destinados a perseverar. Então abre sua Bíblia comigo em Marcos 6, 1 a 10. Você está vendo aqui, nós não estamos com telão, nós fizemos essa estrutura, uma estrutura nova que a gente montou essa semana, e essa próxima semana o nosso telão, que está aqui inclusive desmontado, vai estar aqui em nome de Jesus, e aí você vai poder acompanhar pela tela. Mas você abre aí sua Bíblia ou seu smartphone em Marcos 6, 1 a 10, e nós vamos passear nesse texto, e eu quero trazer também uma relação com Lucas e com Mateus, que tem o mesmo texto, que tem essa mesma história, com perspectiva diferente, e nós vamos entrar nesse texto agora. Hoje vai ser uma mensagem, Gabs, está muito ruim o meu microfone, muito ruim, aqui está horrível, um agudo assim, sobrando demais, não sei se é sobrando no retorno, e nós vamos entrar nessa história. Hoje vai ser uma mensagem que eu vou trazer uma reflexão desse texto, para que eu e você possamos entender esse padrão que Jesus explica de algo que ele está gerando, um movimento que ele está gerando aqui em Marcos 6, 1 a 10, e Marcos 6, 1 a 10 diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Só fazendo um parênteses aqui, que cidade era essa? Nazaré. E muitos perguntam assim: poxa, mas Jesus era de Nazaré? Jesus nasceu em Belém? Sim, Jesus nasceu em Belém, mas Jesus cresceu em Nazaré. Jesus viveu a sua adolescência e juventude até os seus 30 anos, que foi quando ele foi liberado para o ministério público dele, ou para fazer as ações e os milagres que você e eu conhecemos. Ele morou em Nazaré. Então, que cidade que Jesus estava retornando? Para Nazaré, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que os ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres, o que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. E então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Então Jesus, ele pega e ele começa o seu ministério na Galileia, chama os discípulos, reúne os discípulos, e aí ele pega então e
pega os seus discípulos e começa uma jornada de curas, de ensino para todo o povo. Em um determinado momento ele chega então a Nazaré, ou ele retorna para sua casa, ele retorna para Nazaré. Mas o povo de Nazaré não conhecia Jesus pelos seus milagres. O povo de Nazaré conhecia Jesus por ser Jesus, o filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria, um menino normal, um menino que cresceu naquela cidade. E o povo não dá muita moral para Jesus, porque afinal de contas Jesus era o filho do carpinteiro. Era um menino normal, um menino que talvez ali a comunidade conhecia e não tinha muita perspectiva que Jesus poderia ser de fato o Messias. Então Jesus, quando ele vai para Nazaré com os discípulos, ele pega e começa a ensinar o povo sobre as leis. O que Jesus ensinava? Porque muitos falam assim, poxa, mas Jesus ensinava a Bíblia, mas a Bíblia não foi escrita depois que Jesus, a maioria depois que Jesus, que a gente lê depois que Jesus morreu. Jesus ensinava a Torá, e a Torá, se você não sabe o que é isso, a Torá, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o famoso Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e junto com isso tinha um apêndice, ou tinha um a mais, que era Isaías, o profeta Isaías, que Jesus estudava nas sinagogas, sobre as profecias que estavam declarando sobre a vinda então do Messias, e esse Messias obviamente era o próprio Jesus. Então era isso que Jesus estava ensinando para o povo, só que o povo, a palavra diz que não tinha fé, estava incrédulo, sem fé para acreditar naquilo que Jesus estava contando, sem fé para acreditar nos milagres que o povo estava dizendo. Olha, esse tal de Jesus de Nazaré aí, operou milagres ontem, operou milagres semana passada. Será que é possível um homem, um menino de Nazaré, está gerando tanto movimento, está gerando tanto barulho? E quando ele chega então em Nazaré, na sua casa, ele não recebe a honra devida. Só que interessante que Jesus não desiste. Interessante que Jesus não deixa com que aquilo que o povo estava comentando ou frustrando o ministério dele alcançasse o seu coração. E às vezes eu e você, por muito menos, porque muitas vezes um amigo, muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, muitas vezes um líder, muitas vezes um pastor, não sei, não acredita talvez, ou não dá aquela valorizada no nível que você gostaria daquilo que você está gerando, e muitos de nós desistimos no meio do caminho, ou nos traumatizamos no meio do caminho, porque a gente não está conseguindo nos conectar e persistir naquilo que Deus tem para nós. Jesus não estava preocupado com a opinião da sua cidade, Jesus não estava preocupado com a opinião do que as pessoas iriam pensar. Jesus estava preocupado em perseverar. Ele tinha uma missão, ele tinha algo que o próprio Deus estabeleceu no coração dele. Por isso a minha primeira pergunta para você nessa noite é: qual a missão que Deus colocou como um encargo da sua vida? E talvez você vai me responder: mas pastor, eu tenho 10 anos, 11 anos, 12 anos. Jesus aos 12 anos de idade já ensinava em Nazaré, nas sinagogas, sobre o Pai, sobre o arrependimento, sobre o reino. Então não é sobre idade, não é sobre a sua idade, é sobre o tanto que você está ouvindo e correspondendo ao que Deus está dizendo para você. Talvez você nessa noite parou no tempo. Talvez você é mais um cristão que só vem na igreja, e faz anos que você vem na igreja e não conquista nada. Sabe por quê? Porque você até quer perseverar, mas você não tem a atitude de perseverança. E Jesus não estava preocupado com o que os outros iriam falar a respeito dele. Será que esse Jesus de Nazaré, filho de José, pode de fato ser o Messias? Jesus estava preocupado em persistir. Por isso que nessa noite, se você, assim como eu, recebeu uma missão ou receberá uma missão, o que você vai fazer com esse encargo que Deus colocou no seu coração? Será que você foi criado? Será que nós fomos criados? Para pensar. Será que nós fomos criados só para viver uma vida como nós vivemos, rasa, em acordar, ter um trabalho ou ter uma faculdade?
têm um relacionamento, uns são casados, outros estão noivos, outros estão começando relacionamentos. Será que foi para esse nível raso que Deus te criou? Será que foi para esse nível superficial que Deus te criou? Eu creio que Jesus te criou com um chamado muito maior que um nível superficial. Eu creio que Jesus te estabeleceu por um nível muito mais profundo que o superficial. Eu creio que Jesus quer nos levar para um nível mais profundo do que o superficial. Superficial por superficial, eu volto na estatística, aonde nesse exato momento, sábado, 8h14 da noite, mais de 900 cultos de jovens estão acontecendo em Londrina, simultaneamente. Então, superficial por superficial, tem igrejas melhores, tem igrejas com mais estrutura, tem igreja que o som do microfone vai estar melhor, porque o meu aqui está só Jesus na causa. Tem igreja que vai ter o telão de LED, tem igreja que vai ter muito mais adolescente e jovens do que tem aqui. Então, entretenimento por entretenimento, talvez você não está no lugar certo. Mas nessa noite, se você deseja receber um toque profundo do Espírito Santo, aleluia. Talvez essa noite é uma noite que Deus te trouxe aqui, que Deus te colocou aqui para que você possa ser gerado e entender que perseverar vai fazer parte da sua missão. E que você não pode desistir da sua missão. E que você não pode desistir do que Deus colocou no seu coração. E que chega do tempo de começar e terminar, começar e terminar, começar e não terminar, começar e não terminar. Existe um equilíbrio, uma constância que Deus deseja para você a partir de hoje. Para que você possa ser gerado em Deus. Para que você possa ser conduzido em Deus. Para que você possa ser estimulado em Deus a cada vez mais estar no caminho do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui desejam estar no centro da vontade de Deus? Então, se você deseja estar no centro da vontade de Deus, você precisa abrir o seu coração para estar, de fato, perseverando na missão que Deus colocou. E Jesus estava conversando isso com o povo e mostrando para os seus discípulos que era importantíssimo eles perseverarem, independente de como eles seriam recebidos ali em Nazaré. Então eu quero te passar nessa noite algumas ênfases importantíssimas para você perseverar, para você continuar, para você entrar naquilo que Deus tem para você continuar encarando a sua juventude e entendendo que Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para a tua família, Deus tem mais para o seu ministério, para aquilo que você vai gerar. Deus tem mais. Quantos aqui desejam ter mais do Senhor? Tá um ambiente difícil, galera. Tá um ambiente difícil. Eu entendo isso, porque eu estou pregando sobre honra na sua casa. E eu já sabia que ia ser um ambiente difícil. Mas o Hub não vai ser um palco de entretenimento onde eu tenho que buscar todo mês um pregador diferente para que talvez você fique mais feliz. Você não precisa vir. Aqui é só se você tem fome e sede pela presença do Espírito Santo. Porque eu acredito numa geração forte e não numa geração que vai ser só do entretenimento. Entretenimento é importante, tanto é que o Hub sempre tem, mas palavra também é. Palavra também nos faz aprofundar naquilo que Deus tem para nós, amém? Então conecte seu coração com a mensagem, conecte seu coração com o ambiente espiritual, porque nessa noite eu tenho convicção que cadeias serão quebradas, eu tenho convicção disso, porque Satanás não quer que você persevere, Satanás não quer que eu persevere, Satanás não quer que eu entregue a palavra, Satanás não quer que você receba a palavra, Satanás quer minar a sua e a minha, o seu e o meu solo, para que você não receba, mas essa noite você vai receber esse vinho e esse óleo novo que Deus tem para nós. Então como que nós podemos persistir em meio aos desafios? Como que nós podemos avançar na missão que Deus nos deu? Como que nós podemos enfrentar os desafios e os gigantes à luz dessa mensagem, à luz dessa palavra, para que a gente possa então receber de Deus uma coroa de glória no final da nossa vida e cumprir nossa missão? A primeira coisa que eu quero trazer para você
é que nós conseguimos persistir em meio aos desafios quando nós estamos sendo dia a dia cheios pelo Espírito Santo. Ser cheio pelo Espírito Santo é um atributo fundamental para você enfrentar os seus desafios. Ser cheio do Espírito Santo é um atributo importantíssimo para você ser cheio e frutificar dentro dos seus objetivos. Eu quero que você abra comigo em Lucas 4, essa mesma história numa outra perspectiva. Essa é a mesma história que nós ouvimos lá em Marcos, mas Lucas 4, do 14 ao 19, Jesus vai dar uma outra ênfase e dizendo a importância de ser cheio do Espírito Santo. É evidente que nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. E ele fala aqui em Lucas 4, 14 e 19, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Olha a ênfase que o autor já dá. Jesus, quando ele estava então retornando, ele estava com o poder do Espírito, estava cheio do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus ele entra em Nazaré, na sinagoga, ele não está preocupado com o que os outros iriam pensar da mensagem dele, ou se ele era Jesus, o filho do carpinteiro. Ele estava, e a Bíblia declara, cheio do poder do Espírito. E quando ele estava cheio do poder do Espírito, ele então profetiza aquilo que estava escrito lá em Isaías. Ele declara na sua própria terra, na sua própria casa, qual era o objetivo, ou o porquê que ele não ia desistir. Ele não ia desistir então, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Porque o Espírito de Deus ungiu Jesus para pregar as boas novas. E esse é o mesmo Espírito que está em você. Esse é o mesmo Espírito que está dentro de você, que te unge e te ungiu para que você possa perseverar em pregar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Então, o grande mistério aqui, ou a grande ênfase do autor aqui, e que nos traz essa primeira reflexão, é que Jesus conseguiu enfrentar a missão dele, porque ele estava cheio do poder do Espírito. Ele estava completo no poder do Espírito. Ele estava nível full, tanque cheio do poder do Espírito. E isso fez com que ele não só ministrasse a sua casa, mas ele levasse esse mesmo poder para a sua terra e começou a profetizar. Se você deseja enfrentar os desafios e persistir na missão que Deus tem para você, você precisa estar cheio do poder do Espírito. Você precisa estar literalmente transbordando do poder do Espírito, porque isso faz com que você não olhe para as circunstâncias naturais, mas que você caminhe sobre as circunstâncias sobrenaturais. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar regado do Espírito Santo e andar a partir de hoje no poder do Espírito, como Jesus estava aqui, no poder do Espírito. O poder do Espírito te faz não olhar para a direita e nem para a esquerda na sua missão. Chega mais uma vez num tempo de inconstância. Chega mais uma vez num tempo de, eu estou cansado. Muitos de nós aqui, muitos de vocês, no caso, nem começaram a vida de vocês ainda profissional. Como que já pode estar cansado? Como que já pode estar sobrecarregado? Não vou na igreja hoje, estou muito cansado. O que você fez? Estudei. Quantos boletos você pagou essa semana? Não pago boleto, é meu pai quem paga. E está cansado? Você não sabe quando vai chegar os boletos na sua casa para você começar a pagar, como que você vai ficar um pouquinho mais cansado, porque você vai ter que dar jeito.
Então assim, uma geração onde está cansada e nem começou a corrida, uma geração que já está exausta e ainda nem começou aquilo que tem para viver. Agora, isso eu estou falando para você que é mais jovem. Agora tem uns que estão mais, a idade um pouco mais avançada, não é tão jovenzinho, e também estão no mesmo cansaço. Me mostre os seus frutos, a palavra de Deus diz. Não é o quanto você sabe ou tem de experiência, mas é os frutos que você faz prosperar ou faz frutificar na terra. A palavra fala, mostre os seus frutos. E que frutos são esses? É o tanto que você conhece? Não, é o tanto que você serve, é o tanto que você produz, é o tanto que você obedece. Chega de ser água parada, cara. Talvez as coisas que não aconteçam na sua vida, talvez as coisas não dão certo na sua vida, justamente porque você não serve. E tem uma frase que eu amo falar: quem não serve, não serve. E talvez é por isso que você não serve. E talvez é por isso que Deus não escolhe você. Sabe por quê? Porque você não serve. E é importante você entender que Deus não vai te dar um próximo passo, porque você não persevera no passo inicial. Estava conversando com a Bárbara essa semana, falando para ela: amor, tem uma máxima no reino, quanto mais a gente zela pelas coisas, mais Deus aumenta o nível da próxima coisa. Então, se a gente cuidar do que Deus está nos dando hoje, Deus entende que a gente é responsável e Deus nos coloca num novo nível. E isso também é na sua vida financeira, isso é na sua vida profissional, isso é na sua vida ministerial. Quanto mais você zela pela etapa que Deus te colocou hoje, Deus te coloca numa próxima etapa. Você é aprovado para a próxima etapa. Então você não vai persistir para a próxima etapa se você não perseverar nessa etapa atual. Por isso, mais uma vez, você precisa conectar seu coração à vontade de Deus e entender que a missão que Ele colocou você para fazer, você precisa cumpri-la. Você precisa cumpri-la. Para de achar que vai acontecer quando eu for isso, quando eu for aquilo. Você não precisa de um título para cumprir sua missão. Você não precisa de um diploma para cumprir sua missão. Você não precisa de um status para cumprir sua missão. Você precisa cumprir. Chega de botar um monte de informação, um monte de crítica e não se colocar no lugar de realizar. Mais uma vez, se você não está contente e tem um monte de crítica sobre a Logos, sobre a igreja e sobre as coisas que a gente faz, fique à vontade. Meu gabinete está aberto para você tomar e sentar na minha cadeira e ficar por um dia na cadeira do pastor. Talvez você não dá conta em meia hora. Então cuidado para você não julgar aquilo que você não está preparado para resolver. O fato é, o que você pode solucionar? Jesus estava falando isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. E quando Ele falava isso, os fariseus ficavam revoltados, porque os fariseus era a galera que queria que Jesus não perseverasse. Os fariseus era a galera que queria que Jesus não continuasse. Por quê? Porque aquilo que ele estava pregando, ele tinha o poder do Espírito, e o poder do Espírito fazia com que ele então alcançasse o coração das pessoas. Então, para você perseverar, você precisa estar no poder do Espírito Santo. E a única maneira de você estar no poder do Espírito Santo é se você tem uma vida com o Espírito Santo. Por isso, uma perguntinha para você: você de 10, ou você de 30, ou você de 35, ou você, sei lá, a sua idade, como que está a sua vida com o Espírito Santo? Se você não entender que o Espírito Santo é uma pessoa, e que todo dia ele está disponível para você, para caminhar com você, para estar com você, você não vai ter uma vida em plenitude. O Espírito Santo habita em você, e Jesus deixou ele em você, para te ajudar a cumprir a missão. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que auxilia. Você precisa estar cheio desse Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai olhar para trás, você vai prosperar na missão que Deus te deu. A primeira coisa para você cumprir ela, então, é que você seja cheio do poder do Espírito. Jesus só conseguiu enfrentar a sua cidade, Jesus só conseguiu enfrentar a sua terra, e não olhar para as adversidades ao seu redor, para as pessoas que não estavam o recebendo, porque ele estava cheio do Espírito Santo.
porque ele estava cheio, tomado pelo Espírito, e aí não era o que os outros iam pensar, mas era o que ele tinha que entregar naquela missão. Só que um segundo atributo que você precisa estabelecer para você cumprir a sua missão, além de você estar cheio do poder do Espírito Santo, você precisa recusar um estado de incredulidade. Ou seja, você precisa recusar um estado de não ter fé, um estado de não acreditar. Nazaré não recebeu milagres sobrenaturais porque não tinha fé naquele que estava ali para curar. Jesus passou por Nazaré, Jesus passou pela sua terra, e o povo não soube aproveitar a estadia de Jesus. O povo não soube aproveitar o tempo que Jesus estava naquela cidade. E aí Jesus vai, Jesus parte, e milagres são ouvidos dos 4 ventos, ali nos 4 cantos de toda Jerusalém, mas Nazaré não teve acesso a isso. Por quê? Porque não tinha fé, por causa da incredulidade do povo. Abra comigo aí em Mateus 13, 54 a 58, é a mesma história, mas nós vamos ver uma outra perspectiva. Mateus 13, 54 a 58. E chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficavam admirados e perguntavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha só, Jesus não realizou milagres em Nazaré, porque o povo não estava crendo que aquele homem que estava ali poderia realizar milagres através de Deus Pai. Muitas vezes a gente não acessa milagres de Deus, porque a gente não acredita naquilo que a gente está ouvindo. E Jesus estava declarando, não palavras daquilo que ele achava, mas ele estava ensinando uma profecia de Isaías, que estava estabelecendo que ele poderia quebrar naquela noite todo jugo, toda a cadeia, toda a fortaleza, e libertar aquele povo de Nazaré que precisava de um toque de Jesus. Nazaré não era uma cidade fácil, Nazaré era uma cidade bem zoada, tanto é que a Bíblia fala: acaso pode sair algo bom de Nazaré? Nazaré não era uma cidade muito bem vista pelo povo de Israel. Interessante a gente fazer um parênteses, é interessante a gente pensar em que lugar nós estamos inseridos. Agora, a expectativa de Jesus não era se o povo iria receber ou não a mensagem. A expectativa de Jesus era de transmitir a mensagem. Então eu e você nós não podemos ter expectativa se o povo vai receber aquilo que nós estamos gerando. Mas eu e você temos que ter expectativa de quando nós estamos cheios do poder de Deus, Deus se manifesta, independente da expectativa do povo. Por isso que você precisa estar preparado para um nível mais alto, porque Deus irá gerar no teu coração uma indignação santa para você começar a pregar o Evangelho. Você não foi criado só para sentar e ouvir, você foi criado para influenciar aonde Deus inseriu você. O fato é, você estará disposto a falar, independente de como você vai ser recebido, ou você vai talvez desistir no meio do caminho, porque afinal de contas, o que vão pensar? Jesus não estava preocupado. Só que uma das coisas que fez com que aquele povo não acessasse milagres sobrenaturais era o nível de incredulidade. Sabe o que separa você de ver milagres acontecendo? É o teu nível de incredulidade. Sabe o que separa você de ver sua família 100% restaurada? É o seu nível de incredulidade. Sabe o que separa você de ver uma nova oportunidade para a sua vida? É o seu nível de incredulidade. Incredulidade afasta você de perseverar. Incredulidade fez um povo não receber o profeta em honra e então não ver milagres miraculosos ou coisas criativas. Nazaré não experimentou. Nazaré experimentou um nível raso. Nazaré experimentou um nível superficial. E a nossa oração precisa ser: Jesus, nós não queremos experimentar um nível superficial. Nós queremos experimentar um nível de milagres.
Nós queremos experimentar um nível de provisão, nós queremos experimentar um nível do seu sobrenatural, há algo mais que o Senhor deseja mostrar para nós. Então a primeira coisa é que você precisa ser cheio do poder do Espírito, a segunda coisa é que você precisa recusar a sua incredulidade, recusar a sua falta de fé, recusar aquilo que você não está acreditando e começar a ter os olhos de Jesus e acreditar num Jesus que veio, como dá lá em Isaías, para pregar o Evangelho, porque o Espírito estava sobre ele, para proclamar o ano da graça do Senhor. Nós precisamos recusar essa falta de fé. Você não está muitas vezes chegando em lugares que Deus tem para você, pela sua falta de expectativa. Será que nessa noite talvez não seja um momento onde Deus deseja puxar um pouco a gente, apertar um pouco a nossa condução, para que a gente possa entender que sem fé é impossível agradar a Deus? E que a incredulidade nos separa de viver milagres, a incredulidade vai te separar de viver o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que não acreditam num Deus que pode curar, então como que você vai orar por cura se você não acredita que Deus pode curar? Como que você vai orar por mais fogo de Deus se a sua chama é pequena, não reverbera? Como que você vai acreditar num avivamento sobre a sua cidade se você é o primeiro que num ajuntamento não tem expectativa? Jesus estava preocupado com aquele povo, mas aquele povo não estava preocupado com o profeta. Aquele povo só queria, qual é desse cara? Esse cara não é o tal do carpinteiro? E quando a gente recusa viver uma vida de fé, a gente automaticamente está recusando também os milagres. A gente está recusando muitas vezes Jesus. Nossa, pastor, mas eu vivo Jesus, eu respiro Jesus, eu vou na igreja, mas os seus pensamentos e as suas atitudes podem estar recusando muitas vezes Jesus. Os seus pensamentos e a sua incredulidade pode muitas vezes estar recusando Jesus. Nós precisamos nos atentar para ser cheio do Espírito, mas também nos atentar para recusar um estado de incredulidade. E muitos de nós estamos vivendo neste momento um estado de não crer que Jesus pode todas as coisas, porque é diferente você crer no racional e você crer no seu espírito. No teu espírito você crê de uma forma que de fato Deus pode fazer todas as coisas. No seu racional você começa a condicionar Jesus às condições terrenas que você vive. Não, Deus não pode agir nisso, porque é isso, porque é aquilo. E Jesus está lá em cima dizendo assim: você é tão incrédulo, como que eu posso manifestar o meu poder na sua vida, se você não tem fé e nem crê num Deus todo-poderoso? Recuse esse estado de incredulidade. Para você persistir, você não pode ser incrédulo. E Jesus estava falando: não realizarei milagres aqui por causa da sua incredulidade. Que Deus tenha misericórdia da gente, para a gente não estar nesse estado de incredulidade, aonde Ele passe, por exemplo, hoje aqui, e Ele olhe e fale: não realizarei milagres por conta da incredulidade, não realizarei o meu sobrenatural por causa da falta de expectativa. Eu vou para a próxima cidade. E Jesus ia para a próxima cidade, e milagres extraordinários aconteciam. Não tem nenhum relato de um milagre em Nazaré, mas das cidades vizinhas a gente vê todas as maiores histórias. Logo após esse discurso de Jesus em Nazaré, a gente vê Ele acalmando a tempestade, e é um dos milagres que a gente mais fala. Logo após, na sequência, dia seguinte, sabe o que acontece? Muitas vezes na minha e na sua vida, Jesus quer passar, mas a gente não dá espaço por causa da nossa incredulidade. Aí Ele vai para a cidade vizinha, aí Ele vai para o amigo vizinho. Por quê? Porque Jesus precisa de um solo fértil, de um solo de fé. Que Deus nos encontre num solo de fé, porque senão Ele vai passar, e não vai ter um registro de grandes milagres, apenas milagres superficiais. E mais uma vez, nós não fomos chamados para viver apenas o superficial, nós fomos chamados para viver o sobrenatural, o mais profundo de Deus. Mas a terceira e última ênfase para você persistir na sua missão, você que recebeu ou vai receber uma missão, é que você precisa manter o foco naquilo que é importante, e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Pessoas que querem fazer tudo não são bons em nada. É máxima, isso é máxima. Eu faço isso, eu faço aquilo, o cara pode fazer um monte de coisa,
mas não é bom nas coisas que faz, é superficial, dá um monte de buraco, dá um monte de furo. Você precisa ser bom no que você faz, você precisa ser focado no que você faz. E Jesus estava falando assim, você precisa manter o foco no que é importante. Sabe por quê? Sabe como que Jesus prova que ele falou para os discípulos, mantenha o foco? Está em Marcos 6, 7 a 10, quando ele chama os 12, e ele fala assim, agora vocês vão se dividir em dois, e vocês vão fazer essa missão que eu estou te dando, vocês vão para essa cidade, você vai para essa cidade, você vai para essa cidade, só que, olha o que ele fala, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão, ou seja, a não ser uma troca de roupa, não levem pão, nem saco de viagem. Sabe por que ele estava falando isso? Não leva comida, não leva o que dormir, porque ele estava falando assim, vocês precisam aprender a viver na minha dependência, então vocês vão sair sem nada, e vocês vão entender que eu vou suprir as suas necessidades. Então não leva comida, não leva roupa, não leva um colchão para dormir, não se preocupe em que casa que você vai entrar, só se preocupe em me obedecer, mantenha o foco naquilo que eu estou estabelecendo, e aí você vai ver que eu vou suprir as suas necessidades de alimento, as suas necessidades de roupa. Jesus falou, não leve pão, nem dinheiro, calcem sandálias, mas não levem túnica extra, ou seja, roupa a mais, e sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem, ou seja, só vai embora daquela casa quando você cumprir a missão. Jesus está falando, você precisa ter foco, se vocês não tiverem foco, vocês não vão cumprir essa missão. Então não leva roupa, não leva comida, não leva coisa a mais, tira da bagagem aquilo que é a mais, para que você possa cumprir a missão, e fica naquela missão, até que ela se cumpra. Muitos de nós estamos iniciando missões, e não estamos cumprindo a missão, e aí a gente desiste na segunda semana, na terceira semana, na quinta semana. Jesus está falando, cara, fica ali, até cumprir. Lindo que em Atos 2, Jesus orienta o povo a ficar naquela casa até que aconteça algo. Ele não fala por quanto tempo, ele não fala por quantos meses, ele não fala quantas horas, ele fala, fiquem aqui, reúnam-se unanimemente, até que aconteça algo. E Jesus estava falando aqui, discípulos, tenham foco no que é importante, não pensem na comida, não pensem no que vestir, eu vou prover para vocês na missão, eu vou gerar para vocês oportunidades na missão. Tem pessoa que a gente soltar hoje na rua aqui, sem dinheiro, sem celular, sem nada, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa trava, entra em pânico. Sabe por quê? Porque não depende de Deus, porque se Deus liberar você para essa missão, Deus vai te dar o respaldo, e o valor necessário, e a comida necessária. Então era isso que ele estava ensinando, olha, vamos manter o foco no que é importante. O que é importante é vocês irem nas cidades, pregarem sobre o reino, pregarem sobre o Messias, pregarem sobre o arrependimento, converterem as pessoas em suas casas, aí vocês vão para outra casa, e assim vai. Então mantenha o foco no que é importante, para de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e não ser bom em nada. Pessoas multitarefas, é lindo, eu sou um cara multitarefa, mas você precisa ser especialista em algumas coisas, você precisa ser bom no que você faz. Eu sempre falo isso para as pessoas que andam perto de mim, não dá para andar comigo pessoa que não vai ser bom no que faz, porque não é legal, que dá furo. Chega uma hora que eu falo, obrigado, velho, toca o barco aí, nem olho mais para esse caso aqui, Deus dará. Por quê? Porque quer fazer um monte de coisa, não é bom em nada. Jesus está falando para os discípulos, vocês não precisam fazer muita coisa, vocês precisam ter foco, vocês precisam pegar aquela missão e cumprir aquela missão. Às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas será que não tem que aceitar para cumprir a missão de Jesus? Você acha que esses discípulos foram para cidades que eles, só cidades que eles queriam ir, só cidades que eles foram bem recebidos, e eles tinham que andar para caramba? Existe uma estatística aí, uma média que um pastor fez, que Jesus caminhava, e obviamente consequentemente seus discípulos, 30 a 32 quilômetros por dia, para fazer o trajeto que ele precisava fazer. A gente não anda daqui até ali no espaço de convivência, ali no lounge, já fica morto. Imagina se Deus mandasse andar 32 quilômetros por dia para cumprir a missão. Tem gente que reclama do Uber, eu vou ter que ir de Uber, não vou cansar. Jesus andava 32 quilômetros com seus discípulos por dia para cumprir a missão. E às vezes a gente fica assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No final das contas, você não está conseguindo fazer nada.
Tem gente que está no mesmo círculo vicioso há anos, jubilou no círculo vicioso. Está ali, e Deus está falando assim, cara, para de olhar a tudo que está ao seu redor e ficar pensando em tudo que está ao seu redor, para de pensar na comida, para de pensar no dinheiro nos seus cintos, para de pensar naquilo que é extra, só que sempre que vocês entrarem numa casa, fiquem ali até partir, ou seja, tenha foco, foque na missão, foque no que Deus te pediu para fazer, então foca. Se você for cheio do Espírito Santo, se você recusar um lugar de incredulidade, e se você focar de fato no que Deus pediu para você fazer, não tem como você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nós precisamos ser focados no que Deus tem para nós. Todos vocês têm um chamamento em Cristo, todos vocês têm algo da parte de Deus que Deus quer gerar no coração de vocês, mas se vocês não tiverem foco para alcançar o objetivo e acima de tudo estarem cheios do poder de Deus, vai chegar um determinado momento que vocês não vão cumprir a missão, e vocês vão olhar e vai falar assim, caramba, era para ser aqui, mas foi ali no vizinho, foi na cidade do vizinho, foi na estação do vizinho. Nazaré se arrepende até hoje amargamente de não ter aceito o profeta em sua terra. Nazaré, que existe ainda essa cidade inclusive, é uma das cidades mais precárias de Israel. Por quê? Porque não honrou aquele que estava ali para mudar a realidade da cidade. E aí Jesus foi para a cidade vizinha, na outra cidade, e mudou destinos, milagres aconteceram, histórias aconteceram. Eu estou trazendo essa história para você entender que Jesus não estava preocupado com o que iam pensar, mas Jesus sabia que aquele povo não ia recebê-lo, e mesmo assim teve misericórdia e foi lá para pregar o Evangelho. Cuidado para você não negligenciar a presença de Jesus na sua vida, porque você está acostumado com o mover do Espírito Santo e com Jesus fazer as coisas, e daqui a pouco você ser uma terra seca, onde Jesus não deposita mais nada em você, mas você começa a ver o solo vizinho frutificando. Mais uma vez, quando você chegar nos céus, não é se você veio na igreja todo domingo ou todo hub, mas é o quanto você deu de fruto e obedeceu. Eu termino essa reflexão nessa noite, perguntando para você, será que você tem dado fruto? E mais uma vez, fruto é visível, a gente sabe quem dá fruto, o fruto você enxerga, não tem como você falar assim, eu dou fruto, mas, cara, não tem como, fruto é visível. Quantas pessoas você está discipulando, quantas pessoas você está influenciando, isso é dar fruto. Quantas pessoas você levou para Jesus, quantas pessoas tiveram destinos destravados em Jesus, com quem que você anda? Tem pessoas que andam isolados aqui, eu posso te garantir, você não dá fruto, está vivendo uma vida isolada. Sobre quem que você está frutificando? Sobre você mesmo? Não. Então, quantas pessoas você está influenciando? Como você tem dado os frutos? E segunda coisa, o seu nível de serviço. E serviço não é só igual o pessoal que está servindo o culto. O serviço é o quanto você está disponível a obedecer a Deus. Porque talvez hoje você não está no ministério servindo, mas Deus vai pedir para você fazer qualquer outra coisa. Será que você está disponível a obedecer? E quando Ele te pedir, será que você vai crer que o Deus que te chamou é o Deus que te respalda? Então você não precisa acumular o pão, acumular a roupa extra, acumular um monte de coisa e fazer várias coisas. Tenha foco no que Deus te pediu. Eu creio que Deus vai nos levar a um nível mais profundo, porque as palavras são profundas aqui nesse altar. Então Deus vai nos levar a níveis mais profundos. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos estar preparados para esse nível mais profundo, porque senão vai ficar para trás, não vai conseguir mergulhar naquilo que Deus tem para nós. E eu sei que Deus vai nos levar a um lugar não de ser conhecido na cidade como um encontro, mas um lugar onde terá um alimento forte, um alimento sólido e pessoas frutificando. Por isso a minha última deixa para você é que no próximo hub você não venha mais com a expectativa só em encontrar alguém, mas que você venha com expectativa em encontrar Jesus, porque Jesus vai passar, mas muitos não vão perceber, por causa da incredulidade. Jesus está aqui todo o tempo,
mas muitos não percebem e não sentem, porque o coração está na expectativa errada. Mais uma vez, Jesus não vai aparecer se aqui tiver mais ou menos luz. Jesus não vai se manifestar se aqui tiver um louvor melhor ou pior. Jesus não vai se manifestar se tiver mais ou menos pessoas. Jesus não vai se manifestar se o evento é com palestrante famoso ou não. Jesus vai se manifestar num lugar onde existe fome e sede pela presença dele. Por isso, não venha com expectativa em outra pessoa a não ser Jesus, porque tem vezes que Jesus passa e a gente nem percebe. Tem vezes que Jesus passa e a gente nem sente. Tem vezes que Jesus passa e a gente chega em casa e reclama que não recebeu um milagre. Mas você foi como Nazaré, eu fui como Nazaré, não recebemos a presença de Jesus. Que nós possamos ser um lugar onde Jesus encontre morada. Que nós possamos ser um lugar onde Jesus encontre corações, para que Ele venha, repouse e pouse e derrame milagres na minha e na sua vida. Eu tenho convicção que você precisa de um milagre nessa noite, senão você não estaria aqui. Eu preciso de milagre nessa noite, e Jesus está passando aqui. O que separa você de ver o seu milagre é a sua expectativa em Jesus, é o como você vai receber Jesus. Eu termino com uma frase: a unção que você honra é a unção que você herda. Se você só honra quem está fora, você nunca vai receber a herança. Sabe por quê? Porque a herança está dentro da sua casa. A herança é sobre família. Então cuidado para não viver honrando fora e esquecendo dentro. Você não vai receber a sua herança. Você não vai receber o Jesus que pode mover as águas. A unção que você honra é a unção que você herda. Se Deus te colocou aqui, é aqui o lugar que você tem que honrar. Fora daqui é só o reflexo de quem você é aqui dentro, porque senão chega uma hora que Deus também abre as cortinas e escancara que você não é a mesma coisa aqui que você é fora. Por isso nós precisamos alinhar o nosso coração. Por isso que missão dada tem que ser missão cumprida para essa geração. Por isso que você precisa perseverar, porque Deus está... Agora eu vou falar como um profeta, e é uma visão que eu tenho tido há algum tempo, e tenho percebido nessa nação, tendo a oportunidade de pregar nos 4 cantos dela. Jesus vai limpar a igreja. Jesus já está limpando a igreja. E Jesus está depurando a igreja. Sabe o que significa isso? Jesus vai arrancar aqueles que de fato não estão somando no reino. Há uma limpeza espiritual acontecendo na nossa nação, porque para que todo avivamento aconteça precisa de arrependimento. Não começa avivamento sem arrependimento. E arrependimento, Deus precisa arrancar algumas coisas. Então Deus vai descortinar, essa é a palavra. Deus vai descortinar algumas pessoas e ministérios e coisas escancaradamente para Ele limpar. Não porque Ele é ruim, porque Ele quer que as pessoas tenham de fato oportunidade de se arrepender. Mas Jesus está limpando. Cuidado, porque é a oportunidade que você tem de reconhecer Jesus e de Jesus te aprovar no fogo, mas também te aprovar nesses momentos onde Ele vai passar e Ele está limpando a nossa nação. Jesus está limpando a nossa nação. É por isso que a gente nunca viu tantos casos aí explodindo na mídia ou qualquer ou até no teu raio de concentricidade aí, porque Jesus está limpando. Jesus está limpando. Jesus está passando. E aqueles que aceitarem Jesus em fé e cheios do poder do Espírito, vão cumprir a missão e estarão junto com Ele. Mas aquele que não conseguir estar cheio do poder, isso tem a ver com intimidade, tem a ver com o seu dia a dia. Aquele que não ter fé ou ser incrédulo em acreditar em Jesus e não ter foco naquilo que Jesus pediu para fazer, vai ter que refazer essa matéria, refazer, até que honre a presença de Jesus e Jesus possa pousar ali e liberar os milagres que Ele tanto queria liberar em Nazaré. Por acaso pode algo bom sair de Nazaré? Sim, Jesus saiu de lá, mas não foi honrado na sua cidade, mas precisou trazer esse ensinamento para dizer: não vamos desistir, missão dada é missão cumprida. Clame para o poder do Espírito, clame por fé, e clame para Deus te dar foco para você cumprir a missão.
Eu queria te convidar a se colocar em pé no seu lugar.